Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Oi, Leia. Oi, Tereza. Tereza já entrou. Peraí, deixa eu chamar a Tereza. Boa noite, Samantha. Olá, Oi, Tereza, tudo oi bom? Patrícia, tudo bem? E contigo, Tudo tudo bem? jóia, graças a Deus. Olha só, ô, Tereza, a gente dá um tempinho pro pessoal entrando, tá? E aí a gente começa, tá Tá, bom? joia. Tá ótimo. Como é que tá essa quarentena? Tá bem confinada. Bem confinada? Bem O que que você confinada. tem feito na Bem quarentena, confinada. além de estudar muito? Que eu sei que você está estudando muito. Eu tenho que terminar de escrever dissertação, né? Ah, sim, pois é. Mas fez Agora é alguma. muito difícil se isolar do isolamento para escrever, porque a escrita já é um isolamento, né? Aham. Aí fazer uma segunda dobra para se isolar do isolamento para escrever, acho que é um desafio para todo mundo que está trabalhando com pesquisa hoje, É né? verdade. Esse período. Eu sei que tem o pessoal lá do PPGSA que eles estão ainda com mais desafio, porque muita gente faz pesquisa etnográfica, né? E aí, como é que faz? Tese Uhum. etnográfica com pandemia. Como é que eles vão a campo assim, né? Então, eles estão numa situação bem complicada. Tem uns memes que têm explicado bastante, têm sido bem precisos para dizer o que a gente. Tem um que eu adoro que diz como pensar com a cabeça cheia de pensamentos. Eu acho que é bem isso que a gente está Aham, passando, né? é. Porque a gente tem que elaborar pensamento, escrever, mas a cabeça está cheia de pensamentos e isolamento. É um período bem interessante mesmo para se pensar. É interessante para pensar, né? Mas para viver é complicado. Nossa, que período complicado de viver. Até eu vi uma reportagem ontem, né, de um pessoal furando o isolamento lá no Pará. Aí eles foram com carro para. Acho que Para Salinas, eu sou paraense. ah, Interessante tu é. comentares isso. Olha a coincidência, tá vendo? E aí a maré levou vários carros, assim. Aí até eu brinquei assim, Acontece todos os aí anos. eu falei assim, cara, nem Iemanjá tá com paciência, sabe? Entendeu? O que que esse pessoal foi furar a quarentena pra ir né, É, para praia, é, né? Não, tá uma coisa assim muito terrível, assim, porque é como se a pandemia tivesse tirado férias mesmo, né? E é o nosso verão, né? Julho é o verão amazônico, então é o período que as pessoas vão para a praia, é o período mais quente do ano. uhum. Então, é isso. Mas todos os anos acontece.
Isso, da maré levar os carros, porque é, é uma região que geograficamente é o início do Oceano Atlântico, né? Acaba o Rio Amazonas e tem o Delta e começa o mar. E o mar, na vazante, ele vai muito longe, ele some do horizonte, a gente não vê água na vazante. Então os carros entram na praia, vão entrando, vão entrando. E quando a maré vem, ela vem muito rápido. E aí muita gente não consegue tirar o carro. Entendi. E aí Iemanjá leva mesmo. Iemanjá leva mesmo. Sem Eu acho que paciência. mas eu vou assim, olha, meu filho, isso era pra estar, né, na sua casa. Era pra estar aqui. Exato. Entendeu? Aí perdeu a paciência. Mesmo. Então, assim, se Iemanjá perdeu a paciência, a gente pode também, né, Tereza? Ah, sim. Paciência é uma coisa curtinha. A gente pode também, porque tá difícil. Olha, eu fiz tanta coisa estranha, eu fiz já vereadora do incenso, vereadora das plantas. Ah, entendeu? sim. Tudo sai. Várias loucuras, né? Várias loucuras. Contando os dias sem saber quantos dias faltam, sabe? Assim, nem. A gente tá meio vivendo experiências muito parecidas, né? Acho que cada um na sua medida, na sua singularidade aí, com mais dificuldades ou menos. Mas tem um traço comum desse isolamento, né? Dessa quarentena. É verdade. Acho que a gente já pode começar, deu um tempinho. Então, vou começar já. Pessoal, boa noite. Olá, tudo bem? Oi, Bernardo. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. Estou aqui hoje para apresentar mais uma live, na verdade é a última live da série Minha Pesquisa em 40 Minutos. Ah, uau, eu estou fazendo o encerramento, não sabia. Está encerrando a série Minha Pesquisa em 40 Minutos. O objetivo dessa série é apresentar o trabalho de pesquisa dos alunos de pós-graduação do IFIX. Nós temos atualmente 3 programas pós: o programa de pós-graduação em filosofia, o programa de pós-graduação em lógica e metafísica e o programa de pós-graduação em sociologia e antropologia. E aí, desde da metade, mais ou menos, da quarentena, a gente começou a fazer essas lives todas terças e quintas, às 18 horas. E hoje a gente está encerrando, né? Quando voltar em agosto, a gente vai começar um trabalho de lives focado na graduação. Que foi uma solicitação que a gente recebeu do Corpo Discente. A gente tomou a iniciativa de atender os pedidos dos alunos. Então, hoje, a nossa convidada é a Tereza Dantas, que é mestranda do programa de pós-graduação em filosofia. A pesquisa da dissertação que ela está fazendo, o título é Uma Questão de Ficção, Atravessamentos entre Filosofia e Literatura no Pensamento da Desconstrução. Em primeiro lugar, Tereza, muito obrigada por aceitar o. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o seu aceite. Eu adoro ser orientador. O professor Rafael Lobo. Eu adoro muito ele. Eu já fiz 2 cursos com ele. Né, ele é encantador, né? Ele parece um urso. Ele é um labrador humano, no caso, assim, de tão fofo. Isso, E ele falou, olha, tem uma orientanda que eu tenho que seria ótimo para você fazer uma live. É sobre um tema que você gosta tanto, que é filosofia com literatura. Acho que vocês vão fazer um excelente trabalho. E aqui estamos hoje, estou muito satisfeita. Ah, que legal. Eu agradeço muito o convite. Boa noite para todo mundo que está aí, que se interessou por esse título, né? E que veio ouvir um pouquinho do que se trata essa pesquisa, né? Eu agradeço muito. E bem-vindos. E bem-vindas. Então, Tereza, olha, em primeiro lugar, a gente sempre começa perguntando um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Eu queria saber onde você fez a graduação, como é que você chegou no mestrado no IFIX. Conta pra gente um pouco. Ah, sim. Na verdade, eu venho parar na filosofia por causa da literatura. Eu sou paraense, a minha graduação foi em comunicação, eu sou jornalista de formação e sou escritora. Em 2017, eu lancei meu primeiro romance e a partir desse processo de escrita, eu me questionei muito sobre
esse processo, o que é essa ficção, né? Por que que a literatura ela abala tanto até os discursos que se propõem verdadeiros? Porque uma ficção, um romance histórico, um poema, muitas vezes ele, por mais que ele se proponha e se apresente como ficcional, ele tem aderência na realidade, na vida, e por isso a gente se identifica, e por isso a gente lê, e por isso a gente assiste filmes, né, que são ficcionais, a gente acompanha séries. É por causa dessa aderência, é por causa desse reconhecimento de um referente que a ficção traz, mas que é um referente que a gente tem da vida, né? E isso começou a me encucar, a me perturbar um pouco, porque toda vez que eu ia inventar alguma coisa, eu partia de um referente, de um acontecimento, ou de uma experiência, ou de uma observação de uma experiência de uma outra, contava uma coisa verdadeira, mas que não tinha se dado daquela forma. E eu pirava muito nisso. E foi quando, por causa de uma amiga que faz doutorado também no PPGF, a gente é amiga há 20 anos, ela me falou do Derrida, eu conversando com ela sobre essas coisas, ela me falou do pensamento da desconstrução, me falou de Jacques Derrida, e eu me aproximei dos textos dele que discutiam a literatura. E aí eu entendi que, mais do que, sei lá, fazer uma pós-graduação em letras, fazer uma pesquisa de crítica literária, eu gostaria mesmo era de pensar esse limite, pensar essa fronteira impossível de decidir de alguns textos, onde fica muito difícil dizer onde acaba a ficção e onde começa onde começa a literatura eita, calma aí, me confundi. Onde termina a filosofia e começa a literatura, não tem como separar as duas coisas, né? Ou apartar. E aí eu me aproximei disso e pensei, acho que eu vou fazer uma pós-graduação em filosofia. Você fez a bem doida. graduação em comunicação social em qual universidade? Na Federal do Pará, lá no ano 2000. E você, como decidiu chegar no IFIX, né? Porque você estava lá no Pará e veio para o Rio. Não, aí por motivos pessoais da vida, eu já estava morando em São Paulo, desde 2013. Eu estava morando em São Paulo. E eu tenho essa minha amiga que estava morando aqui no Rio de Janeiro, no IFIX. E aí, conversando e refletindo sobre isso, na verdade, essa minha amiga é a Ana Emília Lobato, com quem tu vai conversar daqui a pouco. Às 8 horas. Legal. É com ela. E aí a gente conversou muito sobre isso e ela me sugeriu, ela me apresentou a filosofia, na verdade, né? Foi através dela que eu fiquei muito interessada em fazer uma pesquisa em filosofia, em pensar, em refletir sobre esse traço de ficcionalidade que abala a escrita, sabe? E abala qualquer escrita, não é só a escrita literária. E como a pesquisa de mestrado é uma pesquisa mais curta, mais rápida, né? Eu precisava organizar de uma maneira mais centrada, por mais que no pensamento da desconstrução a gente vá para as margens, né? A gente se afaste para os limites, não interessa muito o centro. E aí eu organizei a minha pesquisa assim, né? Eu quero pensar como a literatura se apresenta para o Jacques Derrida como um modo de abertura ao questionamento da metafísica, né, como no sentido do pensamento como o pensamento da desconstrução se posiciona nesse campo filosófico, porque o pensamento da desconstrução ele vem bem fazer uma crítica desses polos opositores, homem, mulher, literatura, filosofia, todas essas, cultura e natureza, todas essas, né, que fundamentam a história do pensamento ocidental. Assim, Falando muito rapidamente...
É, De entrar na questão da sua pesquisa, que eu gosto muito de falar um pouco da trajetória, que eu acho que trajetórias são exemplos para outras tá. pessoas, sabe? E é importante sinalizar Ah, tá. para alunos de graduação Me também, né? apressei. Não, não só para te apresentar, não, mas é para outras pessoas te inspirarem em você. Né? Porque alunos de graduação, Entendi. especialmente, eles têm uma tendência a acreditar que o que eles estão passando é só o particular, só deles. E, na verdade, não é. Tem algumas experiências que são bem universais. Daí, antes de a gente entrar nessa pesquisa, que eu tô doida, que eu tenho um monte de perguntas, mas vamos chegar lá. Tá bom. Eu queria saber se você, na graduação, chegou a fazer iniciação científica sobre essa temática. Eu sei que você tem, né, toda uma veia artística, você, né, porque você é escritora e tal, mas dentro da academia, você chegou a fazer um trabalho de iniciação científica antes de entrar na pesquisa de nível de pós-graduação? Não, porque eu me formei em 2004, né? Eu me formei em 2004 em comunicação e jornalismo e comecei a trabalhar logo no primeiro ano da graduação. Então, estava muito voltada para o mercado de trabalho mesmo, né? Fiz uma, fiz uma especialização em comunicação também, e porque já fez 20 anos que eu entrei na graduação, né? Eu entrei no ano 2000 na graduação. Então, eu passei quase 15 anos trabalhando mesmo como jornalista, como roteirista, no mercado de trabalho. E por isso que eu digo que foi a literatura que me trouxe de volta para a academia. Porque a partir do momento que eu me afastei um pouco dessa dinâmica de jornalista, como se entende que é um jornalista, como ele trabalha, né? E fui querer escrever histórias, escrever narrativas e contar. Eu me coloquei várias questões que eu acreditei que uma pesquisa de pós-graduação poderia me ajudar a pensar Ah, melhor, legal, né? bacana. E não foi fácil, né, voltar, assim, fazer a Tô seleção de imaginando. mestrado. Eu tentei uma vez, não passei, e tentei uma segunda vez, e na segunda vez que eu passei, porque fazia 15 anos que eu não fazia uma prova de seleção de acadêmica, assim, né? Então, foi um pouquinho, eu tive que como é que eu posso dizer, deu um pouquinho de trabalho, né? Voltar a estudar os textos que eram muito, muito distantes, assim, do que eu estava acostumada, né? Os textos da filosofia, você tem que ter um certo repertório para se aproximar deles, Uhum, né? uhum, E eu estava muito longe, eu estava afastada disso fazia muitos anos. Então eu tive que ir devagarinho, me reaproximando e fui me encantando também, porque você tem que querer muito, né, uhum, para entrar numa pós-graduação e trabalhar numa pesquisa, quando tudo é muito uhum. novo. Não, especialmente você está fazendo um link, né, com uma área que era diversa da sua inicialmente, né? Então, assim, é realmente ainda mais, é uma aventura maior ainda do que É uma aventura, é. sem E aí, dúvida. agora vamos entrar um pouquinho na sua pesquisa. Como é que quais são os objetivos que você estabeleceu para a sua pesquisa de tese, dissertação, perdão? Quais são os temas que você definiu, as questões que você está buscando responder? Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho. Tá, então assim, então o título da dissertação é Uma Questão de Ficção, Atravessamentos entre Filosofia e Literatura no Pensamento da Desconstrução. Então, eu começo definindo essa questão, né, pensando como a literatura se apresenta para o Jacques Derrida, que é esse filósofo franco-argelino que organizou e firmou o pensamento da desconstrução como ele é conhecido hoje, né? Como a literatura, pensar a literatura num modo de abertura para questionar, né, esses polos opositores que fundam o pensamento ocidental, né? Definir o que é, o que não é e pronto, sim. E como é que o pensamento da desconstrução se posiciona nesse campo filosófico, né, da segunda metade do século XX, da década de 60 para cá. E pensar também a literatura na condição de outro da filosofia,
Então, como o pensamento da desconstrução, ele pega os polos opositores para atravessá-los e pensar num além dessa bipolaridade, na minha pesquisa, a literatura é o outro da filosofia, é o outro polo da filosofia. E as implicações da escrita literária na sua relação com os discursos filosóficos e com a verdade, né? Refletir sobre o problema de uma certa ficcionalidade que pode estar entre a escrita filosófica e a escrita literária. E também, e aí eu organizo o texto, né? Eu roteirizo a dissertação, pegando os temas, né? Quais são os significantes que o autor, que Derrida, mobiliza para discutir a questão da ficção entre a literatura e a filosofia, que é o testemunho, a neutralidade, o segredo, que é um quase conceito assim, do Derrida, é um tema importante, a paixão, a singularidade e a iterabilidade. Por quê? Porque num livro que se chama Demorar, Maurice Blanchot, que é uma leitura que o Derrida faz de um texto do Maurice Blanchot, que é um escritor francês, nesse texto ele faz a seguinte afirmação, que a literatura pode tudo dizer, tudo aceitar, tudo receber, tudo sofrer e tudo simular. Então ele diz que a literatura pode tudo dizer, né? E o que isso significa? Então, para organizar a minha dissertação, no primeiro capítulo eu pego o testemunho e a neutralidade para falar desse tudo dizer e tudo receber. No segundo capítulo eu falo do segredo e da paixão, desse tudo aceitar e do tudo sofrer. Eu adoro esse título porque eu acho breguíssimo, brega. Segredo e paixão, eu acho super brega. Eu adoro posicioná-los filosoficamente em outro lugar. Eu também gosto de bregas. Pois é. Brega é lindo. E não é maravilhoso um capítulo se chamar Segredo e Paixão, gente? Eu acho maravilhoso. E são temas que o Derrida discute bastante quando ele fala de literatura. E a singularidade e a iterabilidade para falar desse tudo simular, a literatura que tudo simula. Então, eu organizei basicamente assim, para manter num corpo de dissertação, né? O tema, para começar a pensar nessa questão de ficção, porque para falar de paixão é o que me apaixona, é o que me faz trabalhar e ficar em cima desses livros, entendendo como é que essas coisas se posicionam e simulam e recebem, dizem coisas, né? Então, no título dessa pesquisa, você colocou filosofia e literatura no pensamento da desconstrução. O que seria pensamento da desconstrução? Eu fiquei me refletindo sobre isso. O pensamento da desconstrução é justamente essa filosofia, vamos dizer assim, né? Que vem apresentada com a obra do Jacques Derrida, esse filósofo franco-argelino que está junto com Foucault, com Deleuze, nessa segunda onda pós-estruturalista da década de 60 do século passado, né? Então ele se posiciona mais ou menos ali. E o pensamento da desconstrução, ele parte de questões, questionando a linguagem, né? Tanto que o primeiro livro do Derrida chama Gramatologia, que é onde ele vai fazer todo um estudo e questionar como a linguagem Agora me perdi. Como... Eita. Tranquilo. Ele vai falar da linguagem, tudo que se estudou a partir da linguagem, porque naquele momento todo mundo estava discutindo isso, meio na filosofia, nos estudos linguísticos, o Saussure e outros, para falar da escrita e falar da escrita também como uma potência indecidível, né? Como um quase conceito. Ele vai transformar isso. Então, o Derrida ele vai se posicionar nesse lugar, no campo filosófico, para
para fazer esse questionamento, né? Por que a filosofia ocidental sempre usou de uma certa arbitrariedade para dizer o que é e para dizer o que não é qualquer coisa, né? Para dizer o que é verdade, para dizer o que não é verdade. E aí ele vai para essa fronteira do que é, do que não é, dos polos opositores, para demorar, para ficar naquela margem, para entender que tem ali um limite indecidível, tem ali um limite onde você não pode marcar, senão arbitrariamente, separar uma coisa da outra. Então, o pensamento da desconstrução, dizendo muito rapidamente, seria Sabe isso. uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, quando você falou da questão da neutralidade, que na literatura cabe tudo dizer e tudo receber. Na filosofia, não caberia tudo dizer e tudo receber? Esse seria o limite entre a filosofia e a literatura? Eu acho que, na verdade, o meu esforço de pesquisa, né, ele se encaminha todo a justamente falar do quanto esse outro, né, o quanto o limite entre a literatura, nesse atravessamento entre literatura e filosofia, como não tem um limite claro entre as duas coisas. Porque tanto a filosofia quanto a literatura, elas têm como resultado de trabalho, como resultado um trabalho escrito. Né? Tanto o escritor quanto o filósofo, eles passam por um esforço de linguagem, por um esforço de escrita, para traduzir uma ideia, para escrever uma ideia, um argumento, para descrever um pensamento, para escrever uma narrativa, para explicar algo que, a princípio, não haveria explicação, né, estável, para contar algo que, a princípio, ainda não foi contado. Então, se a gente pensar que os grandes filósofos, Kant, Hegel, Heidegger, esses, né, eles por que esse texto às vezes é difícil de se aproximar? Porque eles fazem um esforço de linguagem para falar de uma ideia, né? Eles fazem um esforço para dizer o indizível, né? Então, fazer essa aproximação entre filosofia... Eu vou ler o meu roteiro, tá? Eu me preparei aqui. E aí, fazer essa aproximação entre literatura e filosofia, é preciso considerar que a filosofia, sempre considerando que, eu não estou dizendo que tudo é tudo, que tudo se mistura, que não é isso, né? Eu estou fazendo aproximações e dizendo que é difícil definir o limite entre uma coisa e outra. Há textos em que é muito fácil dizer que isso é um texto histórico, isso é um texto jornalístico, isso é um texto literário, isso é um texto filosófico. Você pode distinguir. Não é difícil distinguir, porque há critérios e gêneros, dá para distinguir uma coisa da outra. O que é impossível, e impossível é um termo bem derridiano, assim, o que é impossível é dizer onde começa uma coisa. Como é que eu posso dizer que não há literariedade em um texto filosófico? Isso aí é uma boa pergunta. Pois é. Como é que eu posso dizer que não há um traço de ficcionalidade? E aí a ficcionalidade não é o falso. A ficcionalidade, ela é um esforço de escrita para dizer algo que não tem palavra pronta para dizer. Mas assim, Tereza, o texto filosófico, ele necessariamente ele não opera e levanta e constrói conceitos. E a literatura não faz isso. Não, pois é, eu estou dizendo que a filosofia, ela pretende descrever e explicar o que há no mundo verdadeiro, né? A verdade do mundo, a verdade sobre o mundo, o que existe. Já a literatura, ela cria um próprio mundo e faz existir na ficção algo que também pode contar uma verdade. Interessante. Para o escritor, a narrativa é inconsequente, por isso que o Derrida diz, pode tudo dizer, tudo sofrer, tudo receber. Tem uma intencionalidade flutuante, né? O escritor tem uma intencionalidade flutuante.
Já o filósofo, ele se dá um desafio de análise, né? Só que, e aí vem a singularidade, né? Que é uma marca importante, porque a experiência singular se dá como cada um escreve nesse esforço, tanto o escritor quanto o filósofo. Porque tem o gesto estilístico, tem o modo como Hegel escreve, tem o modo como Kant escreve, tem o modo como Derrida escreve, como Heidegger escreve. Só o Kant poderia ter escrito o que ele escreveu. Isso é um traço singular, de singularidade, né? É um traço de singularidade. Então, a assinatura, a filosofia na criação de conceitos faz um esforço para dizer o que são as coisas, explicar o que há aí, a verdade, a vida, a realidade, o ser, o sujeito. A literatura na criação de metáforas, digamos assim, a filosofia cria conceitos. A literatura cria metáforas. Mas quando um filósofo diz que algo é como se, ele também não está criando uma imagem, porque ele não tem uma palavra pronta para dizer o que é aquilo que é, né? A literatura na criação de metáforas, metonímias, alegorias e tantas outras possibilidades estilísticas faz o esforço de dizer aquilo sobre o qual não há palavras prontas para dizer. Tanto a filosofia quanto a literatura sofrem, padecem da carência de palavras prontas, de palavras exatas, de palavras que totalizem uma ideia, um pensamento, um afeto. Como o Derrida mesmo diz, desconfiando das formas de apropriação da língua, é por isso que sempre precisamos de uma outra palavra, seja para ficção, seja para escrita, seja para outros termos do pensamento da desconstrução que são indecidíveis, né? Mas, assim, às vezes eu fico me perguntando, eu me perguntei muitas vezes no caminho dessa pesquisa, né? Que às vezes dizer que a filosofia, que a escrita filosófica apresenta um traço de ficcionalidade, parece que eu estou acusando a filosofia de não fazer o trabalho dela, né? Mas não é isso, né? E é o que o Derrida também diz, né? Afirmar a ficcionalidade dos discursos filosóficos não é que fragiliza a honra institucional da filosofia como campo tradicional de busca da verdade. Afirmar a ficcionalidade, entendida a partir do pensamento da desconstrução, como indecidível, é menos uma ofensa a qual refutar e se defender, e mais a condição de possibilidade mesma para que a ideia possa ser dita e escrita. Porque sempre passa por um esforço de escrita. E a gente sempre tem que usar as palavras de uma língua para dizer alguma coisa, né? Então, para que algo possa ser dito e possa ser escrito, para que seja possível pensar a vida, a realidade, o ser, a verdade e, de alguma forma, dizê-la. O gesto de ficção, que eu acho que é esse indecidível que atravessa tanta filosofia e a literatura, que o Derrida vem trazer, é uma ameaça ao indizível. Não é uma ameaça à filosofia. É uma ameaça ao impossível de ser entendido e dito, né? Então, o gesto de ficcionalidade da escrita, de toda a escrita, até do texto jornalístico, vai ter um traço de menor potência ou de maior potência, mas é porque a própria língua, se a gente for pensar lá no Nietzsche, quando ele fala das metáforas, né? Verdade e mentira no sentido extramoral, esse texto do Nietzsche. A própria língua, ela é ficcional, né? Porque até que a palavra árvore tenha virado a árvore, ou ao contrário, já é uma doidice, assim, né? Então, esse gesto de ficção que se apresenta de alguma forma, não como acusação, né? Não é uma acusação, é a condição de possibilidade mesma para que se diga também a verdade, tanto na filosofia quanto na literatura. Então, eu reflito fico entre uma coisa e outra, sabe? Eu não fico nem de um lado nem de outro. É para dar um passo além dessa polaridade, que é uma coisa que na leitura que o Derrida faz do Blanchot, ele diz muito, né?
que é uma escrita que opera no nem, Nem. nem isso, nem Ah, aquilo, legal. ou no X sem X, porque não esse texto que o Derrida lê do Blanchot é um texto que chama O Instante da Minha Morte. E esse livro ele conta a história de uma pessoa que está fugindo na guerra do exército. E aí ele é capturado e ele vai para o pilotão de fuzilamento. E é dada, né, a morte dele como é que diz no julgamento, quando a sentença? É dada a sentença de morte para ele. Só que a morte não acontece, então ele está lá para ser fuzilado e por algum motivo o fuzilamento não se dá. Então, é um livro que conta, que testemunha, que dá testemunho dessa experiência de morte sem a morte. Interessante. Né? Tereza, eu queria te perguntar uma coisa, que eu percebo que você usa bastante o Derrida para fazer a sua base teórica, né, de pesquisa. Você está aqui. A pesquisa é sobre o Derrida. Sim. Ok, era isso que eu ia perguntar. Por, por isso que é no pensamento da desconstrução, porque é um esforço de pesquisa rápido, que é de mestrado, né? Então, ele se debruça sobre como o Derrida mobiliza, quais significantes ele mobiliza para pensar a literatura entre a filosofia e para pensar a ficção entre a filosofia e a literatura. Assim. Então, eu pego os livros onde o Derrida fala de literatura e fala de ficcionalidade. Ah, legal. Tá, você está já em que estágio da sua pesquisa? Eu estou indo pro terceiro capítulo. Estou indo pro terceiro. Está terminando o segundo capítulo, indo pro terceiro capítulo. Já no esforço de escrita mesmo. Tá, e você já consegue assim, apontar algumas conclusões, mesmo algumas considerações preliminares, já que você está, né, já tem 3/4 da tese, da dissertação encaminhada? Na verdade, as minhas considerações preliminares é justamente isso que eu acabei de dizer, né? É isso que eu estava dizendo do gesto ficcional ser uma ameaça àquilo que é indizível na língua, sabe? Que já que tanto o filósofo quanto o escritor de literatura não encontram palavras prontas, porque nem a língua não oferece palavras prontas para a gente dizer tudo que a gente experimenta ou tudo que a gente testemunha, esse gesto ele é a ficção, criar imagens, criar alegorias, posicionar palavras, encontrar formas de dizer, como se dizer, é um traço que vai abalar tanto a literatura quanto a filosofia, mas é um traço que ameaça o indizível, que torna possível dizer aquilo que a língua não oferece assim pronto para se dizer. Né? Essa é uma perspectiva interessante, inclusive como você utiliza e dedica a pesquisa à obra de Derrida. Né? Quando eu li o seu título, eu estava imaginando que você também pudesse fazer uma análise de alguma obra literária propriamente, né? E fosse discutir os atravessamentos de filosofia e literatura ali. Na semana passada, se eu não me engano, a gente teve aqui uma aluna do PPGF apresentando o trabalho da Maria Firmina dos Reis, né? E aí, se eu não me engano, se não me falha, ela está falando da Úrsula. Né? Então, fazendo uma análise filosófica do trabalho de literatura. E aí eu estava curiosa quando eu peguei o seu título de pesquisa, mas não que você pudesse fazer sobre isso, né? Sobre essa questão de um trabalho filosófico em cima de uma obra literária. Aí eu vou perguntar se você já chegou a cogitar pegar esse caminho ou já para o doutorado. Para o doutorado, então você pretende pegar o caminho de fazer uma análise filosófica de uma obra literária?
Na verdade, não fazer uma análise filosófica de uma obra literária, mas de pensar como eu estou mobilizando esses temas do testemunho, da experiência, de como contar o que não dá para contar, né? A partir de uma singularidade, através de uma obra, falar desse limite, né? De obras que estão nesse limite entre filosofia e literatura. Eu tenho muita vontade, eu ainda estou, acho que é até complicado dizer isso, mas, mas eu tenho muita vontade de fazer esse tipo de leitura e de fazer uma pesquisa a partir de um defeito de Cole, da Ana Maria Gonçalves. Eu tenho muita vontade, porque eu acho que como uma narrativa que parte de uma narrativa de testemunho da personagem, da Querinde, desde a infância até os 80 anos, né? Então, tem muitos pontos, assim, muitos nós, onde fica muito, uma palavra do Derrida, é impossível decidir o que ali o que ali é literário ou ficcional, o que realmente é uma experiência histórica, né? Mas isso aí também é uma análise do produto, né? Porque eu imagino nem a Ana Maria Gonçalves, né, o outro autor que tenha feito isso com essa Ninguém. Na pretensão. verdade, Né? Ela fez com a não tem exatamente isso que é interessante, porque estudando Derrida, eu tenho cada dia mais entendendo isso, né? Que o pensamento da desconstrução, e talvez por isso tenha esse nome, ele é um constante pairar nos nós, sabe? Ele aponta os nós, mas não é que ele tenta desatar. Não tem um esforço de esclarecer ou de dizer o que é. Tem um encarar os limites do pensamento, sabe? Então é muito legal quando a gente pega qualquer texto literário que a gente pega, a gente vai dizer que até os que eu escrevi eu não tenho condições, eu não sei dizer o que é o que é acontecimento factual e o que não é. Não dá para separar as duas coisas, né? E é nesse lugar que não dá para separar, que o pensamento da desconstrução fica refletindo, entendeu? Ele fica ali. Ele não vai para o polo opositor. Ele vai ali para aquele lugar onde não se sabe onde um começa e o outro termina. eu estou entendendo o que você está falando, assim, porque eu tenho esse sentimento quando eu leio a Maya Angelou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Eu já li muitas vezes e eu sempre fico nisso. Porque me faz chorar, me emociona, assim, a história que é a história da vida dela, uma autobiografia, né? E eu não sei até que ponto, né, a minha impressão como leitora, ela está dedicada a contar a história dela ou ela está dedicada a causar reflexões sobre determinados assuntos. Né? E às vezes, quando eu pego para ler, quando eu dou aula de escrita criativa, né? No IFIX. E às vezes eu pego um livro para dar aula, aí eu fico pensando que aquele assunto, ele talvez não é. Ela não estava querendo falar o que passou com ela naquele momento da vida. Ela está querendo trazer uma mensagem para gente. Eu sou baseado naquele assunto, entende? Então. Não, eu ia dizer dessa intencionalidade flutuante, né? Da escrita. Tem uma intencionalidade flutuante. E ela só acontece a partir do outro, então ela não se dá sozinha, é sempre na leitura do outro. Há uma passividade à lei do outro. Isso é um termo que o Derrida fala, né? Ele fala de que a escrita, a literatura, ela está ali, essa voz narrativa, ela está sempre passível no espaço de passividade à lei do outro, porque ele precisa da leitura do outro, né? Então nesse jogo, não dá para mapear esse jogo e dizer o que cada coisa é e como ela se posiciona e como ela funciona. É sempre flutuante, né?
Mas aí, olha só, eu vou perguntar, essa pergunta ali que você me desculpa, tá? Tá fazendo pergunta, mas eu tô aproveitando que você que é especialista no tema e eu não vou poder ter essa oportunidade de novo. Ainda não Essa, sou, que eu ainda não fui aprovada. então eu não vou ter essa oportunidade de novo, mas eu tenho que aproveitar, né, quanto eu posso. Olha só, mas assim, essa intencionalidade flutuante, ela aparece na obra literária. Por exemplo, quando as poucas vezes que eu li um texto filosófico, né, porque a minha área é educação, não é filosofia em ciências Uhum. sociais, eu não tive esse sentimento de que estava passando uma mensagem que não fosse uma intenção intelectual ou acadêmica. Isso. Poxa, eu podia ter separado uns trechos assim de filósofos onde é muito enigmático. Eu acho que eu posso fazer isso, olha, uma boa ideia, uma boa ideia. Eu posso pegar uns trechos assim do Kant, do Hegel, sobretudo, e ler assim o trecho e assim, é super enigmático o modo como posiciona certas palavras naquela escrita, sabe? Obviamente, a ideia ela é construída e ela vai se encaixando, o raciocínio não é aleatório, obviamente, né? Mas é porque nessa pesquisa, eu estou falando mesmo, desse esforço da linguagem da escrita para dizer as coisas que a gente diz na literatura ou na filosofia, para escrever o que é escrito, né? Então, é nesse lugar que a minha pesquisa se desenvolve, né? Entendi, É, entendi. Não entendo. Assim, de novo, uhum. pela minha experiência, era bem mais complicado eu fazer essa observação da flutuações, né, conforme você disse, num texto que é dedicadamente filosófico na literatura, né? Mas assim, essa ideia de você separar trechos de autores realmente é uma ótima ideia, porque pode ilustrar o seu ponto de vista, especialmente para gente que não é de É, filosofia. é verdade. Eu vou até anotar isso aqui, porque acho que é uma boa É, mesmo. olha só, Tereza, nosso tempo está quase acabando. Eu quero fazer a última Ah, tá bom, pergunta que eu sempre faço para todos tá, os estudantes. Como é que você percebe a contribuição da sua pesquisa para a área de filosofia e para a sociedade como um todo? tá. Eu acho assim, eu acho que quando a gente, principalmente quando você está falando de literatura e de filosofia, há um pensamento conservador mesmo, e a gente sabe como as ciências humanas estão sofrendo assim nesse momento, né? Sendo desvalorizadas, né? Mas tirando essa parte, pensando, eu acho que quando a gente pensa a escrita, quando a gente pensa a linguagem, a gente está sempre naquele lugar das ciências humanas e das letras e artes que de um lugar de humanização, sabe? Porque é o lugar dos afetos, é o lugar das ideias, é o lugar do testemunho de uma singularidade, né? De alguém que conta, né? Que conta uma experiência. Então, eu acho que uma contribuição, né? Tanto para os estudos de literatura quanto para os estudos de filosofia, é pensar esse lugar do testemunhar a vida, sabe? De testemunhar uma singularidade, de contar, de contar como como a vida se dá diferentemente para várias pessoas, pensando filosoficamente ou literariamente, e como há reconhecimento nessa lei do outro, nesse que lê, porque há um referente comum. Apesar de ser infinitamente singular a experiência do outro, a experiência daquele que assina um texto, de um autor, de um filósofo, aquele que lê encontra um referente para que aquele possa ser entendido, né? Então, acho que a arte não é a arte de contar, mas essa experiência de testemunhar, de se dizer, é uma coisa muito importante hoje na sociedade, né?
porque há uma forte onda de homogeneização, né, das pessoas, né? Então, acho que pode sim contribuir com alguns pontos para pensar o quanto, cada um que conta, cada um que assina, cada um que testemunha uma singularidade infinita, sabe? Acho que é assim. Legal. Então, olha, gente, eu quero agradecer de novo a Tereza pela sua participação aqui hoje. Gostei muito da live. Eu adoro esse tema, literatura e filosofia. Eu gosto bastante. Foi assim, aliás, que eu conheci seu orientador, né, quando ele deu o curso sobre Clarice. E eu acho que você tem tudo para ir para frente no doutorado. E eu espero que você vá sim e faça análise da Ah, Maria eu espero Gonçalves. também. E olha, Eu queria dizer uma coisa antes, quase eu esqueço. Daqui a pouco tu vais conversar com a Ana Emília Lobato sobre o curso de Ética e Filosofia Política no Tempo do Agora, né? E eu também faço parte desse laboratório. E eu queria deixar o convite aqui para todo mundo que está assistindo, né? Que está acompanhando a gente nesse momento, para ir lá no Facebook também, mas no Instagram, já que a gente está no Instagram aqui, no Instagram, @Tempo do Agora, para saber mais sobre esse curso, que vai ser agora nesse segundo semestre. Ele tem uma taxa de inscrição, mas ele é uma iniciativa de solidariedade, a metade do que for arrecadado vai para o Redes da Maré, né? Então, quem quiser pensar o tempo do agora, esse semestre, né, com aulas todas as terças e quintas online, né, por causa desse momento, vai lá para saber mais e ver se está com uma programação de aulas muito interessante mesmo. legal. Gente, então, olha. Fiz o meu merchan. Tá certíssima. Tá certíssima. Olha, Tereza, muito obrigada assim, pela sua participação. Eu realmente espero que você vá para o doutorado fazer. Olha, tem a obra da Geni Guimarães também, A Cor da Ternura. Você falou da Ana Maria Não Gonçalves. conheço ela. Eu lembrei da Geni Guimarães, A Cor da Ternura. Depois dá uma pesquisada. Tá bom. Outra dica para você. Espero que você conclua rapidamente seu mestrado e desejo muito sucesso na sua trajetória. Vai ser linda. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada por essas lives, por esse trabalho que eu sei que é bastante empenhativo de organizar e de convidar e de trazer, porque acho que é muito importante a gente também. É também uma forma de dar um retorno público para o que é feito na universidade pública, sobretudo em pesquisa de filosofia, né? Então, muito obrigada também pela iniciativa, é muito legal. Obrigada. E eu agradeço e estou muito contente com o convite. Beleza, gente. Muito obrigada também para todo mundo que assistiu. As lives ficam salvas no IGTV. Então, quem não viu, pode ver depois, tá bom? Então, olha, boa noite para todo mundo. Aproveitem o restinho da noite e se cuidem. Beijão para todo mundo. Beijo, muito obrigada e boa noite.